Fala pessoal, Theo Hayashi aqui, bem-vindos a mais um episódio do podcast Theo Hayashi. Esse episódio aqui ele é um pouco atípico, um pouco diferente, vamos chamar ele de especial. Na verdade eu vou falar sobre um tema que tem a ver com o momento que a gente está vivendo, então não deu nem tempo para eu entrar lá, ligar os equipamentos e fazer toda aquela gravação. Estou fazendo no celular mesmo, porque é uma coisa muito espontânea, mas ao mesmo tempo muito, eu creio, importante para qualquer cidadão brasileiro, já que se aproxima o dia de 7 de setembro. Eu espero que você curta e que isso venha trazer até mais esclarecimento para você. Fala pessoal, hoje eu quero falar sobre as manifestações do dia 7 de setembro. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero abordar uma outra questão que muitas vezes eu sou perguntado. Muita gente me pergunta, Theo, será que um cristão, um evangélico, ele precisa e deve se envolver com política? E para isso eu respondo que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a Bíblia traz diversas instruções para como nós precisamos e como nós devemos nos envolver na vida pública, na política. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 2, ele fala que nós precisamos orar e interceder pelas nossas autoridades para que nós venhamos ter tempos de paz e de dignidade. Então, isso aí já é bem claro. Você começa em oração, você começa no lugar de intercessão. O próprio Paulo também fala lá em Romanos 13, versículos 6 e 7, que nós precisamos nos engajar na vida pública. Como é que a gente se engaja na vida pública? Através de pagar tributos ou impostos e você também dar honra a quem honra é devida. Então isso tem a ver sim com a tua vida na sociedade. Você pega lá o Antigo Testamento, lá no início, em Gênesis 1, versículo 28, aquilo que nós chamamos de o mandato cultural. Deus entrega ao homem um mundo, ele fala assim, olha, você tem que ser um bom mordomo, se engaje, liderando, servindo, governando, para que você venha multiplicar aquilo que eu estou pondo na tua mão. Deus nos deu a sociedade civil. Nós somos aqueles que temos que levantar como bons mordomos da comunidade, da sociedade onde nós estamos. Você pega também no Antigo Testamento, Neemias capítulo 2, na reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias chega numa cidade que está desolada. E ele começa então a se engajar justamente para melhorar a qualidade da sua comunidade. A mesma coisa que na Reforma Protestante João Calvino fez em Genebra. João Calvino chega em Genebra, é um esgoto a céu aberto. Hoje a gente conhece Genebra, na Suíça, como uma cidade muito próspera, mas nem sempre foi assim. Cristãos ao longo da história e também ao longo da Bíblia se engajaram na vida pública. Um outro exemplo é lá em Daniel 5, quando Daniel ele tem que se levantar diante de Belsazzar, o filho de Nabucodonosor, para decifrar a escritura na parede. E a escritura na parede era de julgamento. Ele tinha que falar a verdade, mesmo quando a verdade doesse. Era muito desconfortável, mas Daniel exerceu a função de um servo de Deus, quando ele se levanta e é voz profética, abordando a verdade diante de uma autoridade pública. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu vejo hoje que muitos pastores e também não é só pastores, lideranças evangélicas, às vezes quando a gente fala sobre política, preferem uma posição um pouco mais distante e preferem às vezes até o silêncio. E uma das coisas que eu comecei a entender sobre isso é que quando você começa a se silenciar, você abre um vácuo. E um vácuo normalmente ele é preenchido por toxicidade. Então sim, nós precisamos orar. Porém, simplesmente orar não é suficiente, a gente tem que orar. Mas se nós formos simplesmente começar a silenciar-nos diante daquilo que é controverso, vamos ser coerentes. Nós temos que parar de falar na igreja sobre dinheiro. Vamos parar de falar sobre sexualidade, ou até sobre reconciliação racial e justiça racial. São termos que são, de verdade, controversos. Mas, já que nós somos cidadãos não apenas do céu, sim, somos do céu, mas somos dessa terra, nós estamos lidando aqui com coisas que vão impactar hoje diretamente a gente. Então, hoje é importante você, como um cristão, se engajar nas questões
terrenas, porque isso vai impactar a maneira como você proclama o evangelho e a maneira como você faz a tua vivência da tua fé em Jesus. As questões políticas, elas vão afetar tendências culturais. E as questões das tendências culturais vão afetar a maneira como nós vivemos a nossa espiritualidade. Então, vamos supor a questão do aborto. Quando a gente silencia a nossa voz diante dessa questão do aborto, a gente começa, além do fato do aborto ser um assassinato à vida, a gente começa a abrir um precedente para uma futura geração evangélica a ter uma ótica totalmente antibíblica a respeito do valor à vida. Quando a gente não fala sobre as questões de ideologia de gênero, porque é muito controverso, a gente está abrindo uma lacuna, um vácuo, que as próximas gerações virão e vão ter uma visão totalmente deturpada daquilo que é o sacramento do matrimônio e até a qualidade do que seria uma estrutura social. Então, tendo dito tudo isso que eu acabei de falar, deixa eu falar aqui então sobre as manifestações do dia 7 de setembro. Primeira coisa que eu creio essas manifestações democráticas é algo que, infelizmente, eu não vou poder participar porque não estou no Brasil e não volto a tempo. Porém, se estivesse no Brasil, com certeza eu participaria. E por que eu participaria dessas manifestações? Porque eu creio que essas manifestações estão abordando uma coisa além de simplesmente um agente político ou de uma administração de 4 anos. Eu creio que é um clamor do povo em relação a algo que todo povo normal anela: justiça, imparcialidade, representatividade. Então isso é uma manifestação contra o cerceamento das liberdades que todo brasileiro, numa democracia, deveria ter assegurado. Então isso aqui é sobre uma manifestação em prol da constitucionalidade. Entenda isso. Essa constitucionalidade vem através do jurídico, poder do judiciário, sendo rompido a ponto de irem contra o combate da corrupção. Hoje a gente está na iminência de ter um ex-presidiário, um ladrão, condenado em 3 instâncias, como praticamente já um candidato à presidência da República voltando. E por sinal, se o PT é contra a manifestação, alguma coisa está certa então nessa manifestação. Porque esse foi o governo que institucionalizou corrupção nessa nação. E o que tem mais machucado o Brasil tem sido a corrupção. Agora, quando você começa a ler na Bíblia acerca do que é uma democracia, e a Bíblia fala sobre democracia, você começa a ver na Bíblia o que a Bíblia fala sobre governo, e ela aborda sobre isso, e inclusive, se você não leu Deuteronômio capítulo 1 e Deuteronômio capítulo 16, você recebe lá a planta que Moisés recebeu de Deus para como construir um governo. Então, de acordo com a Bíblia, aquilo que Moisés começou a construir com o povo de Israel, o propósito do governo, presta atenção, o propósito do governo é simplesmente oferecer um sistema justo, imparcial de arbitragem, oferecer segurança, e fazendo isso, existe um caminho aberto para a prosperidade do povo. Essa é a vontade de Deus para o Brasil. Você começa a ler no Antigo Testamento o modelo social do que Deus tinha para Israel, você entende que o governo é ordenado por Deus. O governo ele é necessário para qualquer nação sobreviver. Toda nação precisa de um governo. Agora, ao passo que o governo é ordenado por Deus, o poder do governo emana do povo. É só você ler lá em Deuteronômio 16. E não só emana do povo, mas o governo precisa ser representativo de todos do povo, independente de qual tipo de gente existe dentro daquele povo. O caráter do político, daquele que está na frente, ele precisa também ser avaliado pelo povo. Isso está tudo na Bíblia, em Deuteronômio 1 e Deuteronômio 16. E esse ativismo que a gente tem visto, que é um ativismo político do judiciário, que não é para eles fazerem isso. Eles precisam estar guardando a Constituição. Esse ativismo político é o que me preocupa. E é por isso que eu acho que você precisa se preocupar também. Por quê? Tem a ver com a defesa da Constituição. Tem a ver com a defesa da democracia e da libertação e das liberdades que nós temos através da democracia. Eu acho que essas manifestações também que nós vamos ter é algo que vai também levantar uma voz para esses
presos políticos que estão lá de uma maneira injusta, que não tiveram nenhum julgamento justo para eles. Como que alguém abre um inquérito, faz o julgamento e faz a condenação? Não faz sentido. Então, você que é um jovem cristão, fala assim: Theo, eu nunca defendi político algum, eu não gosto, não confio em homens, minha fé está em Deus. A minha fé também está em Deus. Sabe, essa insegurança jurídica que nós estamos vivendo foi instaurada por quem deveria estar garantindo essa segurança. Então, não tem apenas como você ficar num lugar de eu quero defender uma pessoa ideal e não tem pessoas ideais para defender. Que mundo que você está vivendo? Que Brasil que você está vivendo? No Brasil, infelizmente, a gente não tem escolha. Agora, o que nós estamos aqui nesse momento é num momento de decisão e um momento de posicionamento. A tua opção ideal, deixa eu falar uma coisa, não existe. Ela não existe. Então, hoje, o que adianta você ter teu ideal se é justamente a nossa liberdade que está sendo sorrateiramente minada? E longe de mim que a gente tenha um dia onde as pessoas que não se posicionaram se deem conta que precisam se posicionar apenas para se depararem com o fato que agora não tem como se posicionar porque você não tem essa liberdade. Então é momento agora de nós nos posicionarmos. Agora, não só nos posicionarmos, mas orarmos muito. Eu tenho me perguntado quanto que eu tenho orado pelo Brasil. Será que é suficiente? Eu acho que todos nós podemos concordar que dá para melhorar e dá para orar mais pelo Brasil. Eu creio que esse negócio é muito mais espiritual do que você imagina. A gente precisa se engajar. E por isso que no dia 1 de setembro, antes do dia 7 de setembro, tem um jejum nacional sendo convocado. Ore pelo Brasil, jejue pelo Brasil. Não é simplesmente oração e nem simplesmente manifestação. São os dois. Você precisa fazer a tua parte no espírito e tua parte no físico. Agora, no que diz respeito à manifestação pública, é importante que você faça isso em ordem, de uma maneira pacífica. Eu tenho visto muitas pessoas se levantando com ódio, espumando na boca. Gente, isso aí também não é Cristo. Nós não somos ensinados a fazer isso. Tenha convicção, mas não tenha ódio. Isso não combina com o cristão. Então, por final, eu digo uma coisa. Quantas censuras arbitrárias nas redes sociais, na imprensa, vai levar para que a gente venha acordar? Eu estou falando de uma coisa que eu vivo. Eu fui censurado nas minhas redes sociais. Eu fui censurado desde o Descend Brasil. Eu tenho pessoas que me ajudam trabalhando nas minhas redes sociais. Eles falam, deu algo que você entrou no radar, trancaram os algoritmos aqui para você. Eu sei de coisas que eu postei que foi retirado. Eu sei de não só a minha pessoa, mas de muitas pessoas que sofreram e sofrem ainda censuras por coisas que você fala. E tem coisas talvez que eu estou falando agora que talvez até eles venham censurar. Mas sabe de uma coisa que eu entendi? Não podemos dormir no ponto, porque é questão de tempo. Se não nos posicionarmos, até que eles vão decidir que a Bíblia, a minha verdade absoluta, é um livro de ódio. E aí como é que fica? Como é que fica quando eles disserem que aquilo que você mais acredita é uma linguagem de ódio? Então a gente precisa orar muito, mas também temos que nos engajar. Fala pessoal, que nem eu acabei de dizer aqui no podcast, isso aqui é mais espiritual do que a gente imagina. Eu sei que a gente está lutando por justiça, a gente está se manifestando contra a corrupção, em favor da constitucionalidade e até pelos direitos humanos de pessoas que têm sido lesadas por isso. Mas antes de tudo isso, eu creio que Deus tem um propósito para o Brasil e todos nós podemos concordar que a oração do justo pode muito seus efeitos. Não deixe de orar e jejuar pelo Brasil e faça sua parte como cidadão. Deus te abençoe, um forte abraço. Até semana que vem tem um episódio muito legal, já preparado e gravado para você. Eu vou falar sobre missões. Então, até semana que vem.